O Bovespa vai continuar em queda? Acordo com os Estados Unidos não avança, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista e investidora, criadora do método Radar Preditivo. Pessoal, meu site www.radarpreditivo.com.br está no ar. Tem muita informação importante para vocês lá e eu incluí aqui uma seção de livros, documentários e filmes que eu vou indicar para vocês e eu coloco um resumo. Tem muito ensinamento aqui nesses resumos, então não deixem de acompanhar o site também. Agora vamos falar sobre o assunto, o tema de hoje. 1º de agosto está chegando. Quais os países fecharam acordo com os Estados Unidos? Nós temos o Reino Unido, China, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Japão e União Europeia. Brasil, nada até agora. Brasil, o Lula disse que é bom de truco, o Alckmin, que é picolé de chuchu, não estava conseguindo negociar, mas ele relatou conversa recente com o secretário de Comércio dos Estados Unidos e uma comitiva de senadores foi ao país americano para tentar negociar. A situação para a gente não está muito boa não e parece que a tarifa de 50% vai começar a valer a partir de 1º de agosto. Brasil, do ponto de vista político, vários integrantes do Supremo com vistos cancelados para os Estados Unidos. Bolsonaro com tornozeleira eletrônica, Xandão, segue bloqueando geral. Não sabemos quais serão as próximas sanções dos Estados Unidos contra os ministros do Supremo ou até mesmo o Brasil, mas deve acontecer, pois não houve recuo tanto por parte do Supremo quanto por parte do governo. O Alexandre de Moraes parece que ele está dobrando a aposta e o Lula adora falar, mas depois ele volta atrás, ele é bem político e está tentando aí negociar com os Estados Unidos, até porque, pessoal, para o Brasil, neste momento agora, para ele principalmente, não seria bom esse problema com os Estados Unidos, que pode prejudicar as eleições no ano que vem. Agora nós vamos falar de Ibovespa. Ibovespa, percebam que está num suporte muito importante, que é esse aqui, pessoal, tá? Muito importante, o mercado reage quando chega aqui e volta. Vamos ver se amanhã vai voltar a subir ou se vai romper. Nós temos outro suporte aqui embaixo, mais importante ainda, nós temos que observar essa região aqui, porque se perder essa região, a situação não vai ser nada boa para a gente. Quando a gente olha do ponto de vista macro, nós temos essa região aqui, ó, do passado, muito importante também. O mercado rompe a região, volta, testa ela e dá continuidade ao movimento de alta. É isso que vai acontecer agora, ou vai perder a região e vai desabar? Não sabemos. Então, continue rastreando. Vamos ficar de olho os próximos movimentos da bolsa, como vai reagir se chegar até esse patamar de preço aqui. Agora vamos falar sobre essa revista, a revista The Economist, que faz uma previsão para o mundo para 2025. Dizem que essa revista, a capa dela é preditiva. Então, tivemos aqui, que a gente pode falar que no início do ano, aquela situação lá em Los Angeles, do fogo, depois tivemos o DeepSeek, aí o Xi Jinping, começa a contar o tempo, não sei o que isso significa, tivemos aqui a situação do Irã com os Estados Unidos e o Putin como uma figura importante para a negociação, provavelmente ele está ali por trás do Irã. Isso aqui eu não sei explicar, tá, pessoal? Estamos nessa região aqui, porque é como se fosse em sentido horário. Então, aqui, o que vai acontecer? Tem o Zelensky como personagem importante, um gráfico em alta, mas depois, para baixo, queda, nós temos aqui o globo com Estados Unidos, né, com a América para baixo, e nós temos aqui a moeda japonesa para baixo. O que isso pode significar para a gente? Que a revista parece antecipar uma continuação das dificuldades econômicas do Japão em 2025, especialmente relacionadas à moeda. A dívida pública do Japão é a mais alta do mundo desenvolvido, 260% do PIB. O Brasil está com um pouco mais de 70% de dívida pública e já falam de uma forma desesperada. Imagina o Japão. E o Japão, pessoal, com taxa de juros muito baixa, o que acontece? Acontece o carry trade. As pessoas pegam o dinheiro lá, porque o juro próximo a zero, investem em outros lugares, os outros países com taxa de juros muito mais alta. Então, a situação do Japão é um pouco
complicada, é uma situação frágil. Então, será que vai acontecer alguma coisa no final do ano, meados do segundo semestre para frente, que justifique aí uma queda das bolsas? Então, vamos ficar de olho. Aqui o dólar, nós vemos uma zona de liquidez sendo formada aqui nessa região, o ponto de controle ainda está no topo, então vamos monitorar o dólar, se o ponto de controle alterar aqui para baixo, pode voltar a subir. Então isso aqui é para quê? Para a continuidade do movimento de queda ou para alta? Vamos ficar de olho, eu acho que é para alta por causa da nossa situação atual, tá? Por conta dessa situação complicada aí com os Estados Unidos, as tarifas sendo impostas. Essa tarifa para mim é muito mais uma sanção, a questão com os ministros do Supremo, então vamos ficar de olho aqui no dólar. Quando a gente olha dólar 11, que é o ETF, muito volume sendo negociado nessa região, o ponto de controle ainda está no topo, mas olha o volume como é muito significativo aqui nesse patamar de preço e vejam aqui também. Então, muita atenção ao dólar nas próximas semanas. Contrato de juros, DI 1F27, olha o ponto de controle como alterou aqui para cima, pessoal. No atacado, muitos alimentos já começam a baratear por conta dessa questão da tarifa dos Estados Unidos. O IPCA 15 veio em 0,33, veio um pouco acima do consenso do mercado, mas a gente sabe que no ano que realmente levou a média para cima foi o mês de fevereiro. Parece que a inflação está convergindo para a meta. Agora vamos falar de alguns ativos. Casas Bahia, o ponto de controle alterou do topo para baixo. Tivemos o JP Morgan, que está atuando bastante em Casas Bahia. Primeiro ele fez uma aquisição de participação relevante, passando para mais de 5%. Depois ele alienou, voltou para baixo de 5%. Outro que está com participação relevante é a BlackRock, fica alienando, comprando e alienando também. Então, muito do que acontece em Casas Bahia tem dedo aí de investidores estrangeiros, ok? O que acontece em Casas Bahia? Eles estão querendo fazer conversão de debêntures em ações. E isso, pessoal, eleva o preço de mercado da empresa, o número de ações em circulação e pode levar a Casas Bahia a continuar caindo. Então, apesar de ter alterado o ponto de controle, eu estou monitorando de perto para ver se isso é uma oportunidade ou se vai dar continuidade ao movimento de queda. Aqui nós temos Magazine Luiza, uma estrutura de distribuição, está entregando movimento de queda, tá? Então, pode cair um pouco mais, estou de olho. Aqui nós temos Lojas Renner, esse gráfico aqui eu não coloquei o nome, pessoal, mas é o gráfico de Lojas Renner. Percebam como eles colocaram muito volume aqui, o preço começa a corrigir, isso é uma micro distribuição. A gente tem que observar para ver se vai ter alteração desse ponto de controle para baixo, para ver se nesse momento, nessa região de suporte do Ibovespa, os investidores profissionais vão começar a acumular para retomar o movimento de alta ou se vai dar continuidade ao movimento de queda. Aqui nós temos o Gold 11, muita gente falando aí para comprar ouro, que o momento é de comprar ouro, mas vamos ver, pessoal, onde foi o momento de comprar ouro? Aqui embaixo. Aqui em cima nós já temos um processo de distribuição. Isso pode ser uma distribuição. Então, tem um teto aqui que foi formado e o gold deve ficar lateral aqui ou então até caindo um pouco. Então, o momento de comprar ouro foi aqui ou no meio do caminho quando estava subindo. Agora já está muito distante da região de acumulação. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar de olho aos próximos movimentos do mercado. Precisa monitorar aquela região do Ibovespa com cuidado, porque ali é o ponto de definição. Se o final de ano nós vamos ter correção no mercado, se vai vir mais coisa negativa aí para o Brasil e para o mundo, ou se o mercado vai conseguir segurar nessas regiões e vai retomar um movimento ascendente. Então é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, pessoal. Tem muita gente que não entende nada da bolsa, não sabe as verdadeiras regras da bolsa. Me ajudem a compartilhar esse conteúdo de extrema relevância para a maior parte dos brasileiros. E lembrando, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página tem fins educacionais. Até o próximo vídeo.